prometeu, vamos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, o que ela diz em respeito às crianças e à educação da criança, ensinando ela no caminho que ela deve andar. Então, eu andei postando algumas coisas lá no Instagram. Quem não segue o Instagram pode seguir lá, @brincar, criar e aprender. E sempre tem algumas postagens diferenciadas lá para vocês estarem acompanhando. E eu andei postando algumas coisas com o tema Seja amigo dos amigos de Deus. Quem são os amigos de Deus? Os amigos de Deus são as crianças. As crianças já nascem com seus espíritos prontos para adorar a Deus. O espírito não nasce infantil como o corpo humano, por exemplo. O corpo humano nasce infantil, precisa se desenvolver para se tornar uma criança, uma adolescente, um jovem, um adulto e depois um velho. E depois o corpo se desfaz porque ele volta ao pó de onde veio. O espírito não, o espírito é eterno. Então a criança já nasce com seu espírito pronto, por isso que ela é uma adoradora. Por isso que ela tem acesso livre a Deus. Por isso que Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, não as embaraceis. Aí está o problema, gente. Nós, pais, professores e toda a sociedade embaraça a criança. Ela já vem pronta, mas os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa educação, a nossa forma de ver a vida como adultos querem pôr as crianças muitas vezes impedindo ela, embaraçando ela de chegar a Jesus. Então ele fala: deixa as crianças vir até mim, não as embaraceis, porque o reino de Deus é delas. Então nós temos que nos tornar como criança, não nos tornarmos embaraçadores, mas nos tornarmos aqueles que vão estar liberando uma atmosfera pura para que a criança possa desenvolver-se na verdadeira adoração que ela já nasceu pronta para fazer. Ela é livre, ela não racionaliza, ela não para pensar: bom, agora eu vou adorar a Deus. Não, ela está adorando a Deus o tempo inteiro. As criancinhas menores, então, não entendem nem o que está por trás do sentido de algumas palavras, que às vezes algumas palavras nós conseguimos colocar duplo sentido. Elas não entendem o sentido das palavras, elas não racionalizam, elas simplesmente têm as mentes livres. E elas interpretam as palavras do jeito que ouvem. Então não há condicionamento delas chegarem até o Senhor, não há nada de barreira delas contra o Pai, nem contra o Senhor Jesus. Não há condicionamento para elas chegarem até Jesus. Elas desenvolvem a fé delas em plena liberdade e confiança, diferente dos adultos. Esse acesso das crianças ao Pai é comparado a uma via de mão dupla. Sim, porque vai da criança para o Pai e do Pai para a criança. Da criança até Jesus e de Jesus até a criança. É um acesso maravilhoso, é uma liberdade sem fim. Jesus falou à mulher samaritana, quando ele encontrou a mulher samaritana lá e pediu água, e ele teve uma conversa lá com aquela mulher, e ele disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores. As crianças são os primeiros a serem encontrados em Deus, porque eles são os verdadeiros adoradores. Porque elas já adoram ao Pai em seus espíritos e fazem isso com verdade e sinceridade. E adoram o Pai com tanta pureza e simplicidade. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo: Hosana, Hosana, ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Então, da onde vem o perfeito louvor? Dos pequeninos, das crianças de peito. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso estarmos fundamentados na palavra
para cumprir o nosso propósito. Porque a adoração é o estado de coração das crianças, permanentemente curvado diante da grandeza e soberania de Deus. Isso acontece com naturalidade e sem esforço algum pelos pequeninos, porque o reino dos céus já é deles. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19:14. Jesus se vê identificado no coração das crianças, porque elas são verdadeiros adoradores. Então, eles se identificam, as crianças, com Jesus. Jesus é o receptor. Presta atenção nisso, é muito importante. Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25:40. Tudo que se faz para um pequenino está se fazendo para Jesus também. Então Jesus aí também se torna o receptor. Tudo que você fizer na sala de aula, na sua casa, para uma criança, para um pequenininho, pensa que você está fazendo para Jesus. Não é só um gradualismo, uma visualização, é uma realidade. Tudo que você fizer aos pequeninos, você está fazendo para Jesus. As crianças também nos ministram. Você já sentiu sendo ministrado pelas crianças? Você já recebeu a imposição de mãos de uma criança? É tremendo estar diante de uma criança e receber ministração dela. Porque se ela está em completa comunhão com o Pai, ela também pode ministrar a gente. Então, peça às crianças que orem por você, peça às crianças que impõem as mãos sobre você, peça às crianças e ouçam o que elas têm para te dizer. Lembra quem deu a profecia para Eli? Eli tinha uma promessa de que ele nunca iria perder o sacerdócio e seria passado de geração em geração. Mas por causa de muitos fatores, principalmente pela educação que ele deu aos filhos dele, ele perdeu essa promessa e foi passada para Samuel. Só que Samuel era criança quando recebeu essa mensagem de Deus para dar para Eli. Então, porque Samuel tinha uma comunhão perfeita com Deus em plenitude, sinceridade, pureza, verdadeiramente, ele pôde ouvir o Senhor, coisa que Eli já não conseguia mais. Eli se curvou e falou para Samuel: fala o que Deus falou para você e não me esconda nada. Então ele deixou que uma criança também ministrasse a ele aquilo que ele ouviu do Senhor. Agora uma palavra para os pais entrarem numa condição de paz. Toda semente que você lançou no coração dos seus filhos quando eles eram pequenos, toda semente que você está lançando no coração dos seus filhos hoje, elas são eternas. Elas são guardadas lá no coração deles. Pode ser que lá na juventude, lá na maturidade, eles até façam alguns tipos de escolhas erradas. Mas a palavra nos garante que ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra vai fluir no coração do seu filho. A semente que você lançou você vai colher o fruto. Então descanse, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Professores, creiam que estão ministrando a um coração completamente aberto ao ouvir o Senhor. Crie uma atmosfera pura com exemplo no procedimento, na fé, na pureza, na bondade, na misericórdia, no amor de Deus, no amor à palavra. Não embaraçar é também criar uma atmosfera de pureza para que a criança possa fluir nessa atmosfera. Então, nessa atmosfera,
de exemplo na fé, no procedimento, na bondade, na mansidão, no fruto do Espírito. Seja exemplo para o seu filho, lance as sementes e crie a atmosfera dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua sala de aula, para que a criança possa fluir nos ensinamentos que ela recebe das suas mãos, a semente que você tem lançado, e no fluir da pureza e sinceridade que ela tem verdadeiramente na comunhão que ela tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Deus se relaciona conosco de acordo com a liberdade que nós damos a Ele para que Ele possa se relacionar. Se Ele não tiver liberdade e Ele não se relaciona com você, Ele bate a porta. Se abrires, Ele vai entrar e vai cear com você. Assim é a criança. Como a porta do coração dela está sempre aberta, ela é amiga de Deus. Se ela é amiga de Deus, eu quero mais é ser amiga das crianças. Porque ser amigo das crianças também é ser amigo dos amigos de Deus. E a adoração é uma relação de amor, é uma relação de amizade com Deus. Quando você adora, é porque você está reconhecendo quem é o seu Deus, reconhecendo quem é o seu primeiro amor, e você está dizendo a Ele palavras maravilhosas em que você se coloca diante do Senhor completamente, com pureza, verdadeiramente, sinceramente, do seu coração com o coração de Deus, onde você se dobra, se curva diante de Deus para adorá-lo e deixar com que essa unção da adoração flua até Ele e volte a você. Porque, como eu disse, o relacionamento da criança é uma via de mão dupla, o relacionamento de adoração também é uma via de mão dupla. Você adora o Pai e Ele te unge, Ele te abençoa, Ele te ama. Só de você sentir ser abraçada por Ele é uma coisa tão maravilhosa que não dá vontade de deixar essa atmosfera de adoração. Então mantenha acesa a chama da adoração na sua vida, na sua casa, na sala de aula, porque a adoração é vida para nós, para os nossos filhos, para os nossos alunos, para as nossas crianças. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, o que atrapalha o nosso relacionamento são os condicionamentos que nós mesmos colocamos ou que adquirimos ao longo da nossa vida. Esses condicionamentos nos atrapalham, nos limitam. Então, quando você está ministrando a criança e deixando que a criança ministre a você, você vai percebendo que a liberdade é uma via de acesso. A liberdade que as crianças têm é uma via de acesso e você aprende com elas. Muitos adultos levam uma vida inteira para ter um pouquinho daquilo que a criança tem no dia a dia. E a educação? Como é que fica? Já falamos de criar uma atmosfera pura, de lançarmos a semente, mas às vezes a gente quer moldar as crianças de acordo com os nossos padrões, de acordo com a nosso aprendizado, nossas experiências, e de repente a gente está limitando as crianças. Tudo isso porque a gente pensa em tornar as crianças adultos melhores, até melhores que a gente. Mas, pensando bem, será que não é o contrário? Não é o contrário que Jesus fala no versículo que acabamos de ler? Se não nos convertermos como as crianças, não vamos herdar o reino. Então, pense bem, será que já nos deparamos como uma criança desejando mal? Carregando raiz de amargura no coração? Manifestando malícia? Falta de perdão? Será que você já viu uma criança carregando vingança? Ou fazendo retaliação? Falando mal de outras pessoas? Ou espalhando contenda entre demais pessoas ou demais crianças? A criança, por mais que ela fique zangada, ela perdoa facilmente.
Ela não guarda rancor, ela não guarda amargura. Mas nós adultos sim. Quantas vezes a gente tem uma longa caminhada até conseguir liberar o perdão? A criança não. A criança perdoa na mesma hora. As crianças se jogam para Deus com muita facilidade. Mas elas às vezes também têm algumas limitações. Conforme elas vão crescendo, elas vão adquirindo algumas limitações que elas vivenciaram, que elas experimentaram. Então, às vezes, você vai se deparar com uma criança com medo. Peça ela para orar e pedir a Jesus para tirar o medo dela. Ela vai confiar que Jesus vai tirar o medo dela e ela vai orar. E você pode ter certeza que depois ela vai proclamar a resposta da oração. Se ela tiver medo do trovão, se ela tiver medo de bicho, peça para ela orar. Fala, vamos orar? Você quer que eu ore com você? Nós podemos orar e pedir a Jesus para tirar esse medo de você. Medo é contrário de fé. Então, quando a gente tem fé, a gente crê e não tem medo. Medo às vezes acontece por causa de alguma experiência que a criança teve, mas ela pode orar e pedir para Jesus. E pode ter certeza que ela vai acreditar, que ela vai ter fé e que Jesus vai ouvir, né? Jesus ouve as orações das crianças com muita facilidade e libera as respostas também com muita facilidade. Lembrete, as crianças têm o espírito livre. Elas têm livre acesso a Deus. Quando você está ministrando, lembre-se que está ministrando ao Senhor Jesus, porque Ele é o receptor. E que não há barreiras entre o espírito da criança e o espírito de Deus. Não há barreira entre Deus e as crianças, e não há barreira entre as crianças e Deus. As crianças são como odres novos. Nós, às vezes, nos tornamos odres velhos e queremos colocar coisas novas nos odres velhos. Não, a gente tem que se tornar odres novos, como as crianças. E lembre-se que tudo que você está semeando dará fruto. Porque o amor nunca falha. Tudo que semear no espírito das crianças, com certeza vai colher. Exponha permanentemente as crianças numa atmosfera pura. Seja exemplo para elas no amor, na fé, no procedimento, na misericórdia, na bondade, no amor a Deus e aos irmãos. Quando fizer isso, vai estar se relacionando com o próprio Cristo. É muito profundo, né, gente? Isso é forte. A gente chega à conclusão de que isso tudo são as obras maiores que o Senhor Jesus falou. Obras maiores fareis. Esse propósito é maravilhoso, é um privilégio, né? Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então ele está lá junto do Pai e deixou o Espírito Santo para nós. E o Espírito Santo tem livre acesso ao Pai e ao Filho e deixou as crianças para nós, para que possamos ter esse livre acesso também junto com as crianças, de uma forma prática. Ministrar as crianças é um privilégio. Ser mãe, ser professor para ministrar as crianças também é um privilégio. As crianças vivenciam suas experiências com Deus de forma bem real. Estão o tempo todo ligadas em seu espírito com o Espírito de Deus, sem padrões e sem rotinas. Então essa palavra fica aqui com vocês, é uma palavra que foi ministrada por Odone Carlan, um resumo desta palavra para trazer para vocês. Ela vai ficar também no final do módulo em forma de e-book, que você poderá imprimir e ministrar também para outras pessoas, fazer essa palavra chegar aos confins da terra. Nós temos esse propósito, nós temos esse privilégio e eu agradeço a Deus por fazer parte das obras maiores. Eu agradeço a Deus por estar nesse momento aqui podendo te ajudar, pegar na sua mão para te levar
num novo nível de revelação do seu propósito, do seu ministério diante de Deus em favor das crianças.